Eh, Eu considero que foi feita a justiça mínima possível, mas foi feita a justiça às vítimas. Porque, infelizmente, neste país, e se calhar não só neste país, por vezes existem crimes comprovados, vítimas, e depois não há culpados. Como a Felícia disse há bocado, vítimas abusadas em crianças havia dezenas. Abusos comprovados havia. Até agora não tínhamos culpados. Neste momento temos. Neste momento, este Tribunal de Primeira Instância considerou estes 6 arguidos criminosos. Em primeira instância. Eu acho que é o mínimo que a justiça portuguesa podia fazer a estas vítimas, que sofreram durante este processo sevícias inaceitáveis. A repetição dos exames de medicina legal, a repetição dos interrogatórios. Eles tiveram que reviver N vezes os seus traumas de infância. É preciso ser-se muito bom do ponto de vista humano para, como alguns destes jovens, agora jovens adultos, conseguirem ter um comportamento tão normal. Porque para mim o normal seria que eles fossem revoltados terríveis, criminosos, e a grande maioria não é. Que alguns deles tenham comportamentos criticáveis. Quem, depois de ser abusado como eles foram, depois de ser trucidado por este processo judicial, conseguiria manter o equilíbrio. E o extraordinário é que alguns têm uma vida muito equilibrada, muito normal e continuam a tentar estruturar a sua vida. Isto é que é extraordinário. Eu acho que hoje foi feita a justiça mínima. Eu queria só dizer que concordo com o mestre Américo, lamento muito que as penas em Portugal e que o nosso sistema de valores atribua mais importância às questões patrimoniais do que às questões ligadas com as pessoas, mas que há uma grande injustiça que não é decorrente deste tribunal, que não podia ter feito outra coisa, que é a existência ali de uma série de cadeiras que deviam estar ocupadas e que não estiveram. Não, quer dizer, toda a gente sabe que as crianças que hoje o Tribunal considerou credíveis para condenar estes senhores, parte delas acusaram o Dr. Paulo Pedroso, mas relativamente ao Dr. Paulo Pedroso não foram consideradas credíveis. Bom, mas há uma série de outras personalidades públicas que meteram processos de crime contra crianças e o Tribunal, as crianças não as podem processar elas porque, entretanto, os crimes prescreveram. E, entretanto, foram absolvidas pelos tribunais que consideraram absolutamente credíveis os seus testemunhos. Portanto, só digo isto para que eles saibam que nós sabemos o que eles fizeram às crianças. Infelizmente, esse vai ser sempre um sentimento de insatisfação, como é evidente. Mas, enfim, é o país que temos. Eu gostava, sinceramente, eu acho que o problema da criminalidade não se resolve apenas com penas grandes, mas que, de facto, estas penas de hoje são uma vergonha. Quer dizer, se algum deles tivesse sido condenado por uma burla, podia ter apanhado 12 anos. Repare, eu ganhei uma ação a um senhor que me difamou. Por me ter difamado, pagaram-me não. Ele foi condenado, ele não paga, vou ter que agir de outra forma. Exatamente, mas por me ter difamado 50 mil euros. Estes jovens hoje, por terem sido selvaticamente violados, foi-lhes atribuído a cada um 25 mil no caso dos arguidos mais poderosos ou 15 mil no caso do Carlos Silvino. Há aqui alguma coisa que não está bem. Este Estado não tem um direito adequado a tratar as vítimas de abuso sexual. Não tem. Nem as mulheres, nem os adultos, nem as crianças. Os seres mais frágeis na nossa hierarquia, perversa como ela é às vezes. Exatamente. Adelino Grande, foi feita a justiça? Eu penso que não foi feita. Eu não me vou pronunciar, aliás, a Ordem dos Advogados é-me proibido de estar aqui ou de me pronunciar sobre qualquer, relativamente, embora não me vá pronunciar sobre os processos em si. Mas o que eu refiro é que Ana Pérez referiu hoje que comparava a instituição Casa Pia como um pai. E que se perdoa, porque o pai erra. Porque às vezes até há os pais e os tios, aliás, a família é maior número de pedófilos, naturalmente. Na família. Agora, eu acho é que o Estado devia ser condenado.
quando refere que houve uma desmotivação e uma falta de atenção da instituição, eu não quero ferir a instituição Casa Pia, pelos anos que tem, mas as pessoas que lá tiveram. E eu penso que na altura em que o Estado impôs 50.000 euros a cada aluno, a cada vítima, para não intentar ações contra o Estado, eu penso que foi um erro crasso. Porque penso que o Estado devia ser condenado. É difícil reparar às vítimas os sofrimentos que tiveram durante... Agora, 50.000 euros para não intentarem uma ação contra o Estado, eu penso que é cortar, ou foi, aos jovens de intentarem uma verdadeira ação contra o Estado, porque penso que... Não sei se posso fazer um comentário. O principal responsável por tudo isto, ao longo destas décadas todas, foi quem tutelou a Casa Pia, e os provedores, e também os governos. E este processo... Veja lá, hoje foi a 26ª revisão do Código de Processo Penal. Ontem foi a 25ª. Ou seja, o processo de Casa Pia foi cobaia para tudo. Quer para a investigação jornalística... Mas relativamente a esta questão da indenização, eu julgo que é importante nós situarmos as coisas. Como se sabe, este processo, a decisão de hoje, vai ser objeto de recursos que se podem prolongar até à prescrição. Qual era a situação? O ministro Bagão Félix tutela a Casa Pia, consegue apoiar no meia esta grande senhora que há de estar para sempre também nos nossos corações, aos dois e à Polícia Judiciária, ao corpo de homens e mulheres, devemos hoje estas crianças estarem vivas, não terem sido completamente destroçadas, e a determinada altura colocava-se esta questão. Estes miúdos precisam de refazer as suas vidas. Vamos esperar o quê? 30 anos para serem indenizados? Ou vamos criar um tribunal arbitral que olhe e que lhes proponha uma indenização? Nada foi imposto. Eu congratulo-me por que essas crianças tenham recebido essas quantias. Foi o ministro Bagão Félix que conseguiu isso. Porque senão ainda hoje não teriam rigorosamente nada. É um aspecto que certamente contradita um bocado aquilo que disse, mas eu tenho pouco mais de um minuto. Felícia, será a tua a última palavra. Foi feita a justiça hoje? Foi feita a justiça que se pôde com um processo que sofreu tanto atropelo pelo caminho. É evidente que nós sabemos que há mais pessoas que deviam estar ali sentadas, é óbvio que nós sabemos que existe aqui um grande problema em relação aos casos de pedofilia, que são as prescrições, que nós sabemos, e há de aparecer aí muitos casos que dizem respeito a outras pessoas que já prescreveram. Eu não sou juiz, portanto eu não vou falar da pena que este ou que aquele... Claro que as pessoas hoje, quando dizem, como eu ouvi a doutora Catalina Pestana e outros, quando se referem que hoje o caso ficou por ali, eu sei a que é que se referem. Claro. Eu sei porque, se por um lado os arguidos têm muito entusiasmo com o Tribunal da Relação, do lado das vítimas da Casa Pia, os exemplos são péssimos. Não é? E referindo novamente Paulo Pedroso, no Tribunal da Relação nós sabemos que com os vários recursos, há um recurso, há um coletivo que decide num dia que não há indícios nenhuns em relação àquele senhor, antes pelo contrário, uma das vítimas até que deveria ser presa e pô-la em liberdade, e no dia seguinte um acordo dizia que o outro acórdão todo coletivo, estamos a falar do Tribunal Superior, dizia uma coisa completamente ao contrário. Vamos ter que ficar por aqui. Portanto, eu percebo que as pessoas sintam e tenham medo que não se vai fazer justiça, porque de facto ficou uma grande dúvida a pairar sobre as instâncias superiores. Esperemos que a nossa moral coletiva tenha energia para que se faça eventualmente justiça sobre isto. Adelino Granja, professor Henrique, muito obrigado por ter estado aqui. Pedro Namora, muito obrigado por uma vez mais termos falado sobre este lamentável tema, e é sempre com dificuldade que eu pessoalmente o faço. Felícia Cabrita, muito obrigado por aquilo que fizeste. Eu sempre, os trabalhos dos jornalistas são feitos com a ajuda dos outros. Sim, mas o teu e é foi, isso sempre que eu penso, o teu que os foi outros não tenham medo para particularmente denunciar. Importante. Vou terminar novamente com as palavras da juíza Ana Pérez. Como é que isto foi possível? Como é que isto era possível na Casa Pia? Boa noite.